Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, dando sequência na leitura da Bíblia Sagrada em 2025. Hoje nós vamos ler o capítulo 21, 22 e 23 de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, o único livro histórico no Novo Testamento. Vamos à leitura? Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cous, e no dia seguinte a Rhodes, e onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-os à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todas as suas mulheres e os filhos até fora da cidade, e posto de joelhos na praia, oramos. Saudamo-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partimos dali, Paulo e nós, que com ele estávamos. Chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demoramo-nos ali por muitos dias. E chegou a Judéia, da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter com ele, tomou a cinta de Paulo, e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto é o que o Espírito Santo diz. O Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: O que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ser ligado aqui é ser preso, tá? E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasom, Chiprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos não receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudados, contou-lhes por miúdo, ou seja, por menores, detalhadamente, o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificavam ao Senhor, e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados que ensina todos os judeus que estão entre os gentios, e apartaram-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. O que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já é vindo, ou seja, que já está aqui. Faze, pois, isto que te dissemos. Temos só 4 varões que fizeram voto. Toma esses contigo e satisfaça-te com eles, e faze com eles gastos, para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito, e achando por bem que nada disso observem, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação,
e ficou ali até oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçando todo o povo e lançando mão dele, clamando: varões israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina todos contra o povo e contra a lei, contra esse lugar. E demais isto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto ele na cidade a Trófimo de Éfeso, e o qual pensavam que Paulo introduzia no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve um grande concurso de povo, e, pegando de Paulo, arrastaram para fora do templo, logo as portas se fecharam. E procurando esses matá-lo, chegou ao tribuno da corte e avisou de que Jerusalém estava toda essa confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, prendeu e o mandou atar com as suas cadeias, e lhe perguntou quem era, o que ele tinha feito. E na multidão uns clamava de uma maneira e outros de outra maneira. Mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo à fortaleza, ou seja, à prisão. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar, por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o, mata-o. E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição, ou seja, uma revolta, uma rebelião, um motim, e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo disse: na verdade que sou homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia, rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo pôs-se em pé nas escadas e fez sinal com a mão ao povo. Feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: o discurso de Paulo em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouve-me agora, a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós sois hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo nas prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me dá testemunha de todo o conselho dos anciões, e recebendo desses cartas aos irmãos fui a Damasco, para trazer amarrado para Jerusalém ou manietado aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já no caminho, e chegando perto de Damasco, quase a meio-dia, de repente rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E ele disse-me: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele lugar comigo. Então eu disse: Senhor, o que farei? E o Senhor disse: levanta-me e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o quanto que é onde fazer. Eu quero fazer um adendo aqui muito interessante. Olha como é importante você ler, meditar e examinar. Eu quero fazer uma volta aqui até o capítulo 9 e fazer uma pergunta assim para você. A Bíblia tem contradição? Essa é a pergunta. A Bíblia tem contradição? Só os que leram e não entender. No capítulo 9, presta atenção. Capítulo 9, logo na conversão. Versículo 4. Aí, caindo em terra, ouvi uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 7. E os varões que iam com ele paravam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, no capítulo 9 de Atos, naquele fato ali, diz assim, que eles falaram que eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Agora, no capítulo 22, os que estavam comigo
viram na verdade a luz, se atemorizaram, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Meu Deus, a Bíblia tem contradição? Tem contradição? É o mesmo fato. Aí a resposta é não. A Bíblia não tem contradição. Então, por que aqui no capítulo 9 está dizendo que eles ouviram a voz, mas não vendo ninguém? E aqui no capítulo 22 está dizendo que eles, na verdade, viram a luz, mas não ouviram a voz? É muito simples. Lembra quem escreveu, ou quem está escrevendo, quem está relatando? É Lucas. Então, aqui no capítulo 9, quem está relatando é Lucas. E Lucas está falando, aquilo que ele ouviu, Agora, aqui no capítulo 22, quem está relatando é o próprio Paulo. Discurso de Paulo em sua defesa. Então, quando nós contamos uma história, nós contamos da maneira que ela tem chegado até nós. Mas quando nós ouvimos verdadeiramente da fonte daquela história, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, é uma versão totalmente diferente ou com algumas variáveis, como nesse caso esse detalhe aqui no capítulo 22, no versículo 9. Os que estavam comigo viram na verdade a luz, se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E aqui Lucas relata, e os varões que iam com ele paravam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, capítulo 9, quem fala é Lucas. Capítulo 22, quem fala é Paulo. Ou seja, então qual é a verdade dos fatos? Que estavam comigo, viram a luz, se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Pegou mais essa pérola aí do Bereano? Você vê como a própria Bíblia responde e tem resposta para a Bíblia Sagrada? Basta nós examinarmos atentamente e nos atentarmos dentro de um contexto, de um critério bíblico, para não fazer nenhuma, não ferir o texto. E tem uma fala no meio acadêmico que se chama exegese, ou seja, que você está ferindo o texto, que você está agredindo, falando aquilo que não realmente quer dizer o texto. Vamos avançar. Então disse eu, Senhor, o que farei? Disse-me, levanta-te, vai a Damasco, e ali dirá tudo o que será de fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que comigo estavam, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, e apresentando-se disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi, e disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou, para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi naquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas, e os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, sua testemunha, se derramava também, eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam. Disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantando a voz, dizendo, tira da terra tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrojando-se os seus vestidos, lançaram o pó ao ar. E o tribuno mandou que o levassem à fortaleza, dizendo que examinassem com açoites, para saber por que causa clamavam contra ele. E quando estavam atando com as correias, disse Paulo ao centurião, que ali estava, vos é lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê que vais fazer, porque este homem é romano. Vindo o tribuno, disse-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, e com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele apartaram-se os que haviam de examinar, ou seja, que ia açoitar ele. Até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, que o tinha prendido.
Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa do que porque estava sendo acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir aos principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, apresentou diante deles. Pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse a boca, ou seja, que batesse nele. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu que estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali disseram injúrias ao sumo sacerdote de Deus, Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que um da parte dos saduceus e outra parte era dos fariseus, clamou no conselho: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. E, havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjo, nem espíritos, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. Levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos desse homem. Se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E à noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração, ou seja, esse voto, essa promessa, esse propósito. E foram ter com os principais dos sacerdotes, os anciãos, disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, e a nada aprovamos até que matemos-nos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa dos seus negócios, e antes que chega, estaremos prontos para o matar. Ou seja, tinham feito ali uma emboscada. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a seus centuriões, disse: Leva esse mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa para lhe comunicar. Tomando, pois, levou o tribuno, e disse o preso Paulo, chamando-me a mim, me rogou, e trouxesse esse mancebo, porque alguma coisa tem a dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão, pondo-o à parte, perguntou em particular: O que tens a me contar? E ele disse: Os judeus se concentram, rogando-te que amanhã leves Paulo ao conselho. E quando, tendo-o inquirido, ele mais alguma coisa ao certo, mas tu não creais, porque mais de 40 homens dentre eles andam armando ciladas, os quais se obrigam, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o mancebo, mandando-lhe que a ninguém dissesse o que havia contado aquilo. E, chamando 2 centuriões, disse-lhe: Aprontai para 3 horas da noite 200 soldados e 70 cavalos, e 200 arqueiros para irem a Cesareia. E aparelhai a cavalgaduras, para que, pondo nelas Paulo, o levem, salvo, ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isso: Cláudio Lisias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca, ou seja, com os meus soldados, e livrei, informando que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao conselho, e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E, sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo tu enviei, mandando também os acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele, passa bem. Tomando, pois, os soldados,
a Paulo. Com ele foram andando e trouxeram à noite a Antipatris. E no dia seguinte, deixando o cavalo, irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram-se a carta ao presidente e lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou-os da província, que era sabendo que era da Cilícia: ouve-te-ei, dize, quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Essa foi a leitura de hoje. Você vê com um contexto bem histórico, narrando episódios, narrando a perseguição na vida de Paulo, por conta da pregação do Evangelho, por conta da conversão genuína das pessoas, provando e comprovando que verdadeiramente, volto lá no capítulo 9, mais uma vez, aqui, tudo isso que estava dizendo sobre a vida de Paulo não era novidade. Logo no início da sua chamada, logo Ananias já tinha entregado para ele, no capítulo de número 9, as seguintes falas: Deus falando para Ananias, e Ananias entrega para Paulo. Mas, 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então a palavra estava se cumprindo na vida do apóstolo Paulo, e mesmo assim você vê que ele não retrocedia, você vê que ele não recuava. E aí você vê, quando ele estava para desanimar, o anjo do Senhor apareceu para ele na noite seguinte, apresentou o Senhor a Paulo dizendo: tenha ânimo, ou seja, não desanima, porque como você testificou de mim em Jerusalém, assim importa que testifique também de mim em Roma. Então você vê que Deus, irmão, é comigo e contigo. Jamais ele vai permitir uma luta, uma prova, uma perseguição, uma adversidade além do que nós possamos suportar. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. E nós seguimos a nossa leitura para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.